Fala pessoal, sejam bem-vindos e no vídeo de hoje a gente vai tratar desse assunto tão delicado que é o assédio sexual. A gente vai trazer uma análise para vocês de forma prática, sem muito linguajar político, da parte trabalhista e também da parte criminal, tá? E para isso a gente trouxe o advogado criminalista, o doutor Guilherme Martins. Precisa chamar de doutor? Nunca. Não. A gente vai falar se essa indenização quem paga é a empresa, se é o assediador, se isso dá cadeia, onde que essa pessoa que foi assediada pode procurar os seus direitos, se ela precisa ir na delegacia ou não, enfim, tudo. Então fica aqui que vai ser um papo bem legal. De bate-pronto, o assédio sexual é o quê? É o constrangimento que o superior hierárquico leva ao seu subordinado com o intuito de obter qualquer favorecimento sexual que seja, se favorecendo da sua posição hierárquica. A grosso modo, o supervisor que está se valendo do seu cargo superior para levar a sua subordinada para jantar. É o gerente que consegue levar o seu subordinado para uma festa, sendo que às vezes essa pessoa nem queria ir, mas tem um receio da represália que pode sofrer no trabalho. E outra coisa, Daniel, que pouca gente sabe é que esse crime, o assédio sexual, ele só acontece no ambiente de trabalho. Necessariamente ele precisa de uma posição hierárquica. Ah, tá. Então é que nem no trabalhista. Tem que ser uma relação de trabalho no criminal, na área criminal, na esfera criminal. Tem que ser relação de trabalho para caracterizar assédio sexual. Mas e aquela pessoa que é assediada no ônibus, ali no metrô, é encoxada? Isso não é assédio sexual? Pode ser qualquer coisa, importunação, a depender do contexto, estupro, só não pode ser assédio sexual. Então, para o criminal, o assédio sexual é só na relação de trabalho, basicamente? Somente, legal. porque ele depende da pessoa que se vale da sua posição hierárquica para tirar algum favorecimento sexual do seu ou da sua subordinada. Ah, entendi. Se não for isso, também é crime, mas aí não se chama assédio sexual, é uma outra coisa. Pode ser qualquer outro crime. Outra pena, outra tudo. Tudo, Daniel. Tudo diferente. Tudo, menos assédio. Gui, primeira coisa que muita gente pergunta, como é que faz pra gente penalizar esse assediador? A pessoa sofreu lá um assédio sexual no local de trabalho, tem as provas, tudo certinho. Como é que é isso para essa pessoa? Isso é um crime? E essa pessoa, basta ela entrar na Justiça do Trabalho, que o assediador já vai responder por um crime? Como é que funciona isso? Vamos lá, Daniel. O assédio sexual, ele é sim um crime, ele é uma ação descrita no Código Penal, tá? Não é automático, não basta entrar com a reclamação trabalhista, com a ação trabalhista. A pessoa precisa dar ciência para a polícia civil que esse fato aconteceu, que esse crime aconteceu. A forma mais simples e mais conhecida dela dar essa ciência, é no tão falado boletim de ocorrência. Foi lá na delegacia, fez o boletim de ocorrência, narrou os fatos, a polícia já sabe do que se trata e é para ter instaurado o expediente para apurar o crime. A outra forma, pouco conhecida, pouco utilizada, é a pessoa se fazer representar pelo seu advogado e ele faz uma representação. Ele simplesmente comunica à Polícia Civil da prática desse crime. Então, o primeiro passo, dá ciência para a Polícia Civil que o crime aconteceu. Tá, seja você mesmo que comparece na delegacia e relata os fatos, ou através do seu advogado. Perfeito, perfeito. O mais simples e mais conhecido é a pessoa ir até a delegacia e lavrar o boletim de ocorrência. Tá. E como é que funciona o próximo passo? Por exemplo, legal, fui na delegacia, narrei os fatos, abri um boletim de ocorrência. Eu preciso fazer mais alguma coisa? Apresentar uma queixa depois? Como é que funciona isso? Nada. A partir do momento que a vítima ela comunica à autoridade sobre o fato, sobre o crime,
Nesse caso especificamente, nesse crime especificamente, a autoridade policial vai conduzir uma investigação. Então, nós teremos lá testemunhas para serem ouvidas, as testemunhas que a vítima indicar, ou quando ela for ouvida, porque ela vai ser ouvida. E daí em diante, a própria investigação, a polícia conduz a investigação de maneira independente da atuação da vítima. Tá. Então, não necessariamente a vítima precisa ter contratado advogado, entrado com uma ação criminal, não. É a própria polícia que dá andamento nisso. Nada disso. A vítima só precisa comunicar à polícia do fato. Apenas e tão somente. E o resto da investigação anda sozinho. O resto da investigação anda sozinho. A vítima vai ser intimada para ser ouvida. Quando ela for ouvida, ela vai esclarecer os fatos. Ela, de repente, vai apontar quem foi a colega de trabalho que teria visto, ou ela vai apontar uma eventual prova que ela tenha sobre a prática. Tá. E essa prova, como que a pessoa pode produzir essa prova? Ela é aceita, ela pode gravar, ter print de WhatsApp, isso tudo é aceito pela delegacia ali para poder instaurar esse inquérito e seguir adiante esse processo? Nem todas as provas, Daniel, são lícitas. Sob o aspecto processual penal. Um exemplo que você deu, print de WhatsApp, é muito comum. Ele é muito comum e ele serve como prova. Então, a pessoa apresentando ela evidentemente vai ser juntada no inquérito e a polícia vai interpretar da forma com que cada um fizer a leitura. E aproveitando até que a gente está falando de prova, o que muita gente não sabe é que o assédio sexual, ele tem duas frentes, né? Justamente a trabalhista e a criminal. Então, se a pessoa está buscando uma indenização, na parte trabalhista, ela vai ter que entrar com uma ação de indenização, uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho contra a empresa. Ah, Daniel, mas não foi a empresa que fez o assédio, foi o gerente, foi o supervisor, foi um colega de trabalho. Tudo bem, mas a empresa é responsável por tudo que acontece no local de trabalho. Então você vai pedir uma indenização de danos morais devido ao assédio sexual sofrido. Só que aí, aqui na Justiça do Trabalho, a gravação, por exemplo, é aceita. Se eu estiver aqui com o celular gravando e a pessoa está me assediando, eu posso... A maioria dos juízes aceitam isso na Justiça do Trabalho como prova, tá? Para poder gerar ali, provou que tinha assédio sexual, vai ganhar uma indenização X, que a gente também já vai falar de valores aqui. Então, isso no Justiça do Trabalho é aceito. No criminal também é aceito essa gravação. Eu tô com uma reunião com você e eu tô te gravando sem você saber. No trabalhista, pode. No criminal também é aceito? Ela é contestável. Ela é contestável por quê? Porque apenas uma das partes tinha ciência dessa gravação. Sob o aspecto criminal, o réu ele tem algumas garantias. Então... é na linha dessas garantias do réu que essa prova pode ser questionável, tá? Diferente de uma eventual câmera do ambiente em que o fato aconteceu, que de repente grave áudio e imagem. Porque a pessoa tem a ciência, ali tem uma câmera, eu estou vendo, eu sei que o ambiente de trabalho é gravado, se pegar e essa prova é aceita, porque ele tinha conhecimento da câmera ali. Perfeitamente. Então aí que está o ponto. Ainda, mesmo que ele não tenha o conhecimento dessa câmera que estava instalada para finalidade diversa, tá? Daquela do crime, ela vai ser aceita. Agora, ela passa a ser questionada quando ela foi instalada, ela foi manipulada para gravar aquele fato especificamente. Tá. E apenas uma pessoa sabia. Então, no criminal, isso jamais tem tribunal que aceita, tem tribunal que não aceita. É uma discussão grande. Tá. É uma boa discussão. Diferente da Justiça do Trabalho, que geralmente já é aceito. Na Justiça do Trabalho, você não pode só gravar conversa de terceiros. Então, assim, uma pessoa que está ali no balcão colocou um celular aqui escondido e está gravando a nossa conversa. Aí a Justiça do Trabalho não aceita. É uma gravação ilegal de conversa de terceiros que você não participou. Agora, se eu estou aqui na minha sala e meu chefe está me assediando, eu faço parte da conversa, por mais que seja uma conversa constrangedora, né, um assédio ali, um crime,
eu faço parte. Então, o juiz de trabalho, ele, via de regra, entende que sim, que pode. Então, é um pouco diferente nisso também, né? Bem diferente. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, a pessoa que quiser buscar uma indenização, ela vai procurar a justiça de trabalho. Mas esse assediador ele não vai responder por um crime na justiça de trabalho. A empresa vai responder por um pedido de indenização, pela parte de valores, de reparação moral ali, se é que dá para reparar com dinheiro um assédio sexual, né? Mas existe isso. Agora, na parte criminal, então, é um outro processo e não é contra a empresa, é contra o próprio assediador. Contra o acusado, o autor, o suposto autor. Você tocou num ponto bem interessante. O cara é advogado criminalista, né? Já não é o autor, ele é o acusado. O cara está sempre nessa esfera. Tem que respeitar as garantias, né? Falamos agora há pouco. Contraditório para a defesa e tudo mais. Tem um aspecto, Daniel, que você falou e é bem interessante e pouca gente sabe. Primeiro de tudo, quem vai responder pela prática do crime não é a empresa. A empresa não tem qualquer vínculo com a ação criminosa, com o assédio sexual em si. Quem responde é o funcionário. Na parte criminal. Na parte criminal. Uhum. E você chamou atenção para a questão da indenização. Existe a possibilidade de, ao fim do processo, esse assediador, como você parece que gostou de usar esse termo, eu vou te acompanhar, ele ser obrigado, ele ser condenado, melhor dizendo, a pagar uma indenização para a vítima. Também dá para fazer isso dentro do processo criminal? Existe essa possibilidade desde que, quando encerrado o inquérito policial, encerrada a investigação, o processo, o inquérito for para o Ministério Público e ele oferecer a denúncia, que é a acusação formal de que aquela pessoa praticou... Vira um processo criminal mesmo. Que vira o processo. Olha, fulano está sendo acusado pela prática do crime de assédio sexual. O Ministério Público vai pedir a sua condenação e aí, nesse mesmo ato, ele já deve consignar, ele já deve registrar que a pessoa tem que ser condenada e condenada a indenizar a vítima num valor mínimo ou num valor que seja arbitrado pelo juiz. E o juiz criminal, Daniel. Mas é comum isso? Muito difícil. Muito raro. Muito raro. Na prática, o que a gente vê é pessoas que têm conhecimento dessa possibilidade, aí sim, elas contratam um advogado, o criminalista, que todo mundo acha que só defende o investigado, o autor. Nesse ponto, ele vai defender os interesses da vítima. E vai acusar, vai ajudar a acusar e condenar o acusado. Exatamente. Exatamente. Ele, quando encerrada a investigação, ele pode, de uma forma ou de outra, chamar a atenção do Ministério Público para que, oferecendo a denúncia, também peça para que o juiz arbitre um valor de indenização. Mas na prática é difícil acontecer, né? Raríssimo. Geralmente é esse padrão mesmo. Você busca a Justiça de Trabalho para ter indenização contra a empresa e busca a delegacia para ter ali uma investigação criminal contra o acusado em si, a parte de crime, né? E esse assédio? Tá bom, eu fui lá, fiz a denúncia, a delegacia apurou, fez uma investigação, instaurou o inquérito lá para o Ministério Público, o promotor foi, ingressou com a ação penal, é assim que chama? Ação penal. Legal, o promotor foi lá, ingressou com a ação penal. O cara vai responder por um crime e tudo. Na cadeia, na prática? Daniel, o crime de assédio, em que pese todo o abalo que ele provoca para a vítima, ele é tido como um crime de médio potencial ofensivo. Então, falar que o autor será preso é difícil. Muito raro. Muito raro, por quê? Porque o crime possibilita penas alternativas. Uhum. Suspensão condicional do processo, por exemplo. Cesta básica, outras coisas. Penas que não a privativa de liberdade, que não a cadeia.
que é o que a maioria das pessoas busca. Pô, não sabia que não dava cadeia, mas trazendo um pouco até para a esfera criminal, né, essa parte de indenização, para a pessoa provar, que nem a gente estava falando aqui que a prova é um pouquinho diferente, se ela conseguir provar na justiça do trabalho que ela sofreu um assédio sexual, que é quando alguém tem aquelas investidas, né, principalmente superior e hierárquico, que é o mais comum, e ela não é correspondida. Porque eu já peguei cliente aqui que, eu fui assediada sexualmente, meu chefe isso, aquilo, outro, e ela foi me mostrar as mensagens de WhatsApp, o que ele fazia com ela, e tinha várias mensagens, as respostas dela todas apagadas. Aí eu já achei estranho, né? E depois, no processo, esse assediador, ele juntou as fotos. Ela mandava foto para ele de pijama, com roupas íntimas, correspondia normalmente a um flerte normal de duas pessoas que trabalham na mesma empresa. E eu fui surpreendido no processo com esses documentos e, obviamente, a gente não ganhou essa indenização de danos morais. Então, assim, para a Justiça do Trabalho, tem que ficar comprovado que houve um assédio que não foi correspondido. Por isso, que tanto para a vítima quanto para um superior hierárquico que está começando a se relacionar ali com uma trabalhadora, seja inferior hierarquicamente ou do mesmo nível, ou até superior que ela, é importante guardar essas mensagens. Muitas vezes a pessoa é casada, né, e não guarda, apaga tudo. Aí depois vem lá um processo criminal ou uma ação de indenização, ferrou, ela não tem como provar que aquele relacionamento foi consentido, que ele teve uma troca, foi correspondido à mesma altura, né? Porque você lendo as mensagens, você percebe se a pessoa está constrangida, está só respondendo ali, né, para não ficar tão chato, ou se a pessoa realmente está correspondendo à mesma altura. Isso dá para perceber numa gravação de áudio, em conversa de WhatsApp, que é o mais comum, né? Agora o WhatsApp vai ter também as conversas que somem, que nem o Snapchat antigamente, lembra? Sim. Você manda lá, temporária. Depois de 5 minutos, pum, ela apaga sozinha. Então, essas provas de WhatsApp, que hoje em dia é o que mais a gente usa, né? Trabalhista, já tem? Já tem essa opção. Então, na trabalhista a gente usa muito prova para provar vínculo, falta de registro, sei lá. Então, pro criminal também imagino que vocês usem bastante, mas agora vai começar a ser um problema, que as pessoas mais espertas, quando vê que está cometendo ali um crime ou está fazendo alguma coisa ali estranha, vai mandar tudo assim, essas mensagens. Mas assim, na justiça do trabalho, cabe uma indenização? Cabe, mas tem que provar. Se você não tiver uma testemunha que presenciou, não que ouviu falar, né? Eu acho que é igual no criminal. Exato. Ou áudio, ou conversa de WhatsApp, uma prova mesmo, não vai ganhar um dano moral pelo assédio sexual sofrido. Lembrando que a indenização, ela é sempre, na justiça do trabalho, ela é de danos morais devido ao assédio sexual sofrido. Eles entendem que o assédio sexual, ele é um subtítulo. Então, você prova para você poder ganhar os danos morais. Então, geralmente é assim que funciona. E muita gente pergunta, doutor, legal, tá aqui as provas, é uma ação com boa chance de ganho e tudo mais. Quanto que eu vou ganhar aqui? É um assédio sexual muito grave, vou ganhar 1 milhão, vou ganhar 500 mil? Não, calma, não é bem assim, né? Ainda mais na justiça hoje no Brasil, eu particularmente acho as indenizações bem baixas, ainda mais com uma situação grave, como um assédio sexual. Por exemplo, esses dias mesmo, a gente teve um caso aqui de uma trabalhadora, nem era assédio sexual, era lesão, a pessoa teve um acidente de trabalho lá e tal. Fez o laudo, fez a perícia, ficou provado, o juiz deu 3 mil de danos morais. Cara, eu fiquei doido da vida. Claro que a gente recorreu, provavelmente vai aumentar um pouquinho, mas, via de regra, essas indenizações, elas são bem baixas, elas não... Na minha opinião, elas não têm o caráter que ela deveria ter, que é amenizar o sofrimento da vítima, se é que dá para amenizar um assédio sexual sofrido, né? E principalmente punir e advertir a empresa, né? Ela tem um caráter disciplinar para que a empresa faça lá uma campanha, né? Para que não volte a acontecer esse tipo de coisa, para que ela penalize quem fez esse tipo de ato lá dentro, um assédio sexual, às vezes até um assédio moral, mande embora por justa causa, que a empresa tenha uma conduta e atitudes ali disciplinares exemplares, para que isso não doa no bolso da empresa. Então a indenização ela tem esse caráter, mas, via de regra, sinceramente, às vezes depende muito do salário que a pessoa tinha, depende muito do porte da empresa. Mas assim, se fosse para a gente falar de valores hoje, 5 mil reais, 10 mil reais, pelo assédio. 20 com um pouquinho de sorte. Se provar, se não provar, é zero, óbvio, né? Então, assim, eu vejo, até no Justiça do Trabalho, eles não atingem o objetivo da indenização. Porque para a empresa, uma empresa lá com 3 mil funcionários, fatura não sei quantos milhões por dia,
Aconteceu um caso, 2 casos isolados no ano. Qual que é a preocupação dela em ter que pagar uma indenização de 10 mil reais? Isso aí para ela nem vê saindo do caixa, né? Quando você fala em prova, Daniel, na trabalhista, como é que o juiz interpreta essa questão desse flerte? Como é que você consegue realmente provar esse assédio de uma forma bem clara? Aonde é que a gente consegue entender que já não é mais flerte e passou a ter assédio? É difícil isso? Você que vive essa realidade? Depende do caso. Se for por WhatsApp e ninguém apagou mensagem nem nada, é um pouco mais fácil. Você vai lendo ali, vai ouvindo os áudios, você vai percebendo se tem um constrangimento por trás da vítima, né? E o juiz também, cada juiz interpreta de um jeito, mas né, as pessoas, via de regra, entendem mais ou menos igual. Mas com testemunha fica um pouco mais complicado, né? Ah, eu vi ele chamando ela para sair. Tá, mas em que contexto que foi isso? Tava só os dois na sala? Ele ameaçou ela? Ela correspondeu, deu risada, falou que sim, que ele também é bonito, que vai para ele pegar ela às 8 em casa. Como é que foi isso? Porque você tem que provar tudo, né? Se esse assédio, não basta que tenha sido uma cantada, alguma coisa. Tem que ter a prova também, geralmente por mensagem, né? Ou até com a testemunha que presenciou, de que a pessoa falava, olha, para, eu não tô gostando. Ou que a pessoa fala, tá bom, tipo, não tá dando trela. E aí o assediador continua insistindo, achando que vai ganhar na insistência, né? E às vezes até aumentando o nível, né, ali do assédio, insistindo mais, falando coisas mais pesadas, né? Usando termos e tudo mais. E a pessoa às vezes para, não tô gostando, não sei o quê, tal. Aí tá provado o assédio sexual. Não está sendo correspondido. Então a testemunha ouviu, ou um áudio gravado, seja lá o que for. Então isso é assédio, né? E como vocês diferenciam? Até parece que mudou a figura aqui. Agora quem pergunta sou eu. E como você diferencia, vocês no dia a dia do trabalhista, o assédio daquele galanteador contumaz, daquela pessoa que não desiste? Ah, tudo tem um contexto, né? Tem um cara, às vezes, que já tem até a fama de ser assediador na empresa, a empresa às vezes até já sabe, mas aquele cara, pô, rende bem, cumpre meta, a empresa vai tentando ali levar a situação do jeito que dá, o que eu não recomendo para as empresas. Aconteceu, abre uma sindicância, uma investigação, chama os dois. Se tiver prova mesmo de que está tendo um assédio e que aquele assédio não foi correspondido, que aquela cantada não foi correspondida, eu recomendo que a empresa já aplique a justa causa imediatamente, porque isso é levado em consideração. A hora que esse trabalhador ingressar com uma ação dizendo que foi assediado, pedindo uma indenização, o juiz vai analisar tudo. Qual foi o nível desse assédio? A empresa ficou sabendo? Ah, ficou. Está aqui o e-mail, está aqui a prova. Legal. Qual atitude a empresa tomou, mesmo a empresa tendo certeza, tendo as provas, qual atitude ela tomou? Ah, nenhuma. Ela deixou o cara lá e o cara já fez isso com 3, 4 pessoas, a empresa sabe e o cara continuou lá. Opa, a empresa foi omissa. Isso provavelmente vai influenciar no valor da indenização, porque é o tamanho da culpa da empresa. Mesmo a empresa não tendo culpa nenhuma no assédio, ela vai sofrer com a indenização se a trabalhadora ou o trabalhador provar. Agora, se ficar provado que a empresa foi omissa, aí piora. A tendência é que a indenização suba ainda mais. E às vezes já é reiterado, já tem mais de um processo sobre isso naquela Justiça do Trabalho, enfim. E cara, muita gente me pergunta, pô, mas e aquele tabelamento da CLT, que agora na reforma trabalhista teve, né? Danos morais leve, médio, grave e gravíssimo. Aí vai lá de 3 salários até 50 salários. Então foi grave, vou receber 50 salários. Não, não vai, tá? Poucos juízes estão aplicando essa regrinha da reforma trabalhista, essa tabela de dano moral. Tem que dano moral não tem como ser tabelado, né? Cada caso é um caso. Então, não, esse tabelamento que as pessoas acham no Google, é médio ou é grave. Esquece um pouco isso, porque a maioria dos juízes dá um valor fixo da cabeça deles e cada juiz, óbvio, né? Assim como no criminal deve ser assim também. Com certeza. Estipula, acha que um valor está justo. Então eu já vi juiz por exatamente o mesmo fato. Um dá 3 mil, o outro dá 150. Entendeu? Não, 150 é mais difícil. Geralmente fica ali um valor mais baixo. Mas é um pouquinho de sorte também. Claro, o quanto mais você provar a culpa da empresa, a culpa das assediadoras, melhor. Isso vai ser analisado. Mas cabeça de juiz, cada uma é de um jeito mesmo, né? Bom, então eu acho que era isso. Gente, resumindo aqui, ó, ação de indenização, dinheiro, valores na Justiça do Trabalho contra a empresa, né? Ação criminal
contra o assediador na delegacia, tá bom? Mas foi legal aqui, acho que trazer para vocês esse bate-papo, vocês entenderem, isso é uma coisa que muita gente tem dúvida, que traz aqui no escritório. Esse foi o primeiro vídeo, a gente vai fazer uma série de vídeos aqui com esse aspecto trabalhista e criminal, que as pessoas confundem muito, não sabem para onde correr e qual a consequência de cada um deles, né? Deixa aí seus comentários, se for com alguma dúvida, se achou justo que não dá cadeia, o que você achou dos valores das indenizações, se vocês sabiam ou não sabiam, tá bom? E a gente vai aqui gravar outros vídeos ainda hoje, né? Com certeza. E até a próxima.